as opiniões e as análises. Mentiroso. A Diário da Manhã de Florianópolis. O Estado é um jornal feito com muito carinho. Vejam, senhores, se o pobre pode realmente comprar remédio hoje. Atenção, ouvintes, ao top de 5 segundos. Nas ondas do rádio, com Souza Miranda. Uma das mais bonitas vozes que Santa Catarina já produziu. A sua maneira de comunicar alegre pra cima, alto astral por onde ele passa. Careca ou com cabelo ou com peruca, ele é charmoso. As carecas que elas gostam mais. E a risada dele é maravilhosa. Essa figura humanista e humanitária, este grande profissional do rádio, Souza Miranda. Oswaldo Souza Miranda é um dos comunicadores mais antigos do país que ainda está em atividade. Souza iniciou sua carreira em 1944 na cidade de Paranaguá, no Paraná. Montaram uma emissora em Paranaguá, Radiodifusora de Paranaguá. E a garotada começou a fazer teste, aquela coisa toda e tal. E eu gostei de ouvir a emissora, a radiodifusora. Então eu fui lá, fiz o teste. Aí o cara disse, olha, bom, você, tudo azul. Eu nunca tinha falado em rádio. Pode trabalhar com a gente aqui. E dali, nunca mais saí do rádio. Souza Miranda ganhou destaque. Ainda no Paraná, ele relata como foi vencer a mais de 200 candidatos em testes realizados para trabalhar na Rádio Guairacá, em Paranaguá. Fiquei um tempo em Paranaguá e abriram lá a inscrição à emissora Rádio Guairacá para locutor. Já tinha um monte de gente inscrita, 200 e poucos candidatos para 5 vagas. E aí sobraram 10 e eu estava entre os 10. Aí dos 10, os que passaram 5 que eles precisavam. E eu estava nos 5, fiquei na Guaracá. O jovem e promissor locutor não parou mais. Passou pelas ondas sonoras das principais emissoras do país na época. Dali veio um convite para inaugurar a Rádio São Francisco do Sul, aqui. Depois disso, montaram uma emissora em Santa Catarina, a Rádio de Jaraguá do Sul. Dali aí foi para São Paulo, tudo isso em pouco tempo, hein? Na Tupi fiquei algum tempo. Estive até na Rádio Brasil Central, Goiás. Estive na América de São Paulo. Rádio América, São Paulo, 1410 kHz, onda média. Rádio América. Bandeirantes São Paulo. Ondas curtas em 49, 31 e 25 metros. Emissoras brasileiras da Rádio Bandeirantes de São Paulo. E no Rio de Janeiro, na Tupi do Rio. Rádio Tupi, Rio de Janeiro. Depois de estar em muitos estúdios por este Brasil, Souza foi convidado por Francisco Mascarenhas para deixar a Rádio Bandeirantes de São Paulo e inaugurar e trabalhar na Rádio Diário da Manhã, em Florianópolis. Esse Francisco Mascarenhas, uma figura extraordinária. Foi quando ele me trouxe para cá, para a inauguração da emissora. Faleceu cedo, não bebia, não fumava, nem nada. Quer dizer, de repente ele adoeceu e faleceu. Quer dizer, mas era uma figura extraordinária para tratar com os funcionários. Eu cheguei pro João Saad e disse assim, eu vou para Florianópolis e gostaria, senhor João Saad, que o senhor me desse a demissão. Abandonei a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Vou ler meu jornal. O dia era 31 de janeiro do ano 1955. Eram 8 horas da noite no palco auditório do prédio número 11 da Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis. Foi quando Francisco Mascarenhas girou a alavanca e no som dos altos-falantes. Boa noite, senhoras e senhores. A Rádio Diário da Manhã de Florianópolis, transmitindo em ondas médias na frequência de 1010 kHz, passa a falar diretamente de seu palco auditório para transmitir a solenidade de inauguração desta emissora.
Para anunciar a programação, convidamos o diretor da Rádio Diário da Manhã, Francisco Mascarenhas. Souza Miranda foi o primeiro locutor a falar na Rádio Diário da Manhã. Estava no ar uma das emissoras mais importantes do rádio de Santa Catarina e do Brasil. A Diário da Manhã de Florianópolis. Há alguém da multidão. O radialista Roberto Alves, da CBN Diário, narra a passagem de Souza Miranda na Rádio Diário da Manhã. O Souza Miranda era um dos principais locutores, apresentadores, a Diário da Manhã, de alguns desses programas que tinha lá, né? Hoje é DJ, né? Nós chamamos de disc jockey, né? Era o cara que fazia os programas, conversava com o ouvinte, botava música para o ouvinte. Souza Miranda sempre teve muito contato com o público ouvinte, por isso, talvez a razão do sucesso dele. Walter Souza foi outro comunicador que trabalhou com Souza Miranda na Rádio Diário. Nós trabalhamos na década de 60. Era uma festa na nossa querida RDM, no estúdio da Rádio Diário da Manhã, a presença e o programa do Souza Miranda. Agora, ele tinha uma facilidade de comunicação espantosa. Souza Miranda descreve a audiência da emissora, que também transmitia em ondas curtas. Diário da Manhã era de âmbito internacional. No Paraguai, na Argentina, Buenos Aires, tinha um catarinense de Lages que tinha um hotel. Me escreveu uma carta. Souza Miranda, você está convidado a passar 30 dias no meu hotel em Buenos Aires, tudo por conta. Cartas o cara ia buscar de sacola. Impressionante. Mesmo com a fama e o sucesso da emissora, a adaptação do radialista na ilha era difícil. Acostumado na movimentada São Paulo, quando Souza Miranda chegou a Florianópolis, ficou impressionado com a cidade pacata. E digo, bom, essa cidade aqui é escura mesmo assim, de noite? Que força, veio de São Paulo para cá, todo iluminado, aquela luz demais, né? Quando você chega aqui, parece que você tirou uma lâmpada de 100 e colocou uma de 15. Quer dizer, esse foi um negócio que eu não gostei muito por causa disso. Porque a cidade era meio pacata e eu estava acostumado com aquela vida agitada, né, de São Paulo. É São Paulo da garoa, São Paulo de terra boa. As únicas coisas capazes de segurar Souza Miranda em Florianópolis foram as amizades e a Boate Sabinos, ponto de encontro da alta sociedade. Muita amizade aqui, e na época tinha uma boatezinha, a Boate dos Sabinos, aquele pianinho. Que nem em São Paulo tinha, só que aqui tinha uma. Quem naquela época queria trocar o óleo, ele ia do carro. Ele ia direto lá, para ficar mais calmo. Onde a sociedade participava, né? A ralé não entrava. Cada vez mais conhecido, ganhou fama de frequentador dos bares e casas noturnas. Ele nos conta um fato inusitado que ocorreu em pleno mercado público. Eu não sabia que aqui, fora daquele ambiente, você não podia se apresentar como um mulherengo. Eu encontrei 3 mulheres dessas que participavam lá da casa e encontrei no mercado público. Ô Miranda, o que tá fazendo aí e tal? E saí de braço, comendo camarão. E todo mundo me olhava, passava e me olhava. E as mulheres ficavam olhando no mercado público. Aí os caras chegaram, meus amigos, e disseram assim, Miranda, você tá queimando a tua fotografia, rapaz. Tá todo mundo comentando. Ah, desculpe, eu não sabia. Com a brilhante passagem pela Rádio Diário da Manhã e muito valorizado no meio radiofônico, a cada momento, Souza Miranda recebia convites para trabalhar em diversas emissoras. Eu saí daqui da Diário, Maurício Sobrinho, em Porto Alegre, era meu fã na Rádio Diário da Manhã. Fui convidado para a Rádio Gaúcha através do telefone, porque a emissora atingia todo o país e exterior. E em Curitiba era mais ouvida a emissora Diário da Manhã do que as emissoras de Curitiba. Em Florianópolis, Souza Miranda também trabalhou na Rádio Jornal A Verdade, que pertencia a Manuel de Menezes. Brasília de Menezes, casada na época com Manuel de Menezes, cita momentos desta passagem.
O Manuel de Menezes teve Rádio Jornal Verdade, a rádio que o Souza Miranda trabalhou. Tinha uma voz maravilhosa, era uma excelente pessoa. E era muito amigo, assim, falava muito bem. Todo mundo gostava. Depois ele teve um programa também, que ele fez Mesa Quadrada, fazia os dois, que era muito ouvida. O radialista Rui Ribeiro recorda como conheceu Souza na Rádio Jornal A Verdade. A gente se conheceu por ali, já mostrava interesse em ser um grande profissional, já mostrava tamanha experiência trabalhando no rádio naquele tempo. Os fatos políticos, as opiniões e as análises dos acontecimentos atuais. O programa Mesa Quadrada era apresentado por Manuel de Menezes e Souza Miranda. Mesa Quadrada. Está na linha Iracema Souza Miranda. Souza Miranda, você interrompendo porque alguma coisa aconteceu. É de importância. É que a Lídia Jeremias está pedindo para Edenise Jacobes ir ao Hospital dos Servidores urgentemente, que a sua irmã, a Marisa Jacobes, está passando muito mal. É isso aí. Utilidade pública é muito importante. O programa foi apresentado posteriormente na televisão. O radialista Souza Miranda revela o quanto Manuel de Menezes era temido por muitos. Mesa Quadrada, um programa que o Manuel de Menezes lançou, depois nós apresentamos na televisão. Era um programa que o Menezes conhecia a política de Santa Catarina como a palma da mão. E ele era um elemento polêmico, porque muita gente gostava dele, ele tinha uma coluna, o que dizem e eu não afirmo. Aquilo que ele sabia de fulano de tal, e ele sabia alguma coisa, então eu tinha um medo dele tremendo. Para Souza Miranda, o programa Souza Miranda Show foi o de maior repercussão. O que mais marcou o radialista até hoje é o fato da filha Soraya, quando pequena, chamar o pai de Souza Miranda Show. Como que é teu pai? Souza Miranda Show. Até hoje eu falo, adorava. Pra mim era um orgulho. Ela punha um show pra todo mundo. Miguel Livramento, um dos comunicadores mais conhecidos de Santa Catarina, relata que escutava o programa Souza Miranda Show quando era jovem. Na época de garoto, eu ouvi o Souza Miranda. Na época do Bom Rádio, né? Pedido de música por cartas para Diário da Manhã, que hoje é a CBN, Souza Miranda Show. E na época eu era ouvinte do Souza Miranda. O filho Cláudio Nir fala sobre o assunto. E eu ia de bicicleta e fazia eco, o programa Souza Miranda Show na oportunidade. Então você via várias casas, naquela época o fluxo de automóvel era muito pequeno, mesmo em coqueiros, e você ouvia várias casas onde se estava ouvindo o programa. Isso marcou muito, né? E principalmente o encerramento, quando ele dizia o seguinte, né? Estou indo embora com 2 dedos para cima de paz e amor. Paz, amor e sorria porque Deus te ama. Era o encerramento do programa Souza Miranda Show e isso realmente me marcou muito. Além deste, outro programa de muita audiência era o programa romântico Rosas e Tangos, com muitas poesias. Eu fazia um programa de poesias à noite, que tinha uma audiência enorme. E nesse meu programa da noite, que não tinha televisão aqui, era uma audiência fabulosíssima. Um dos poemas prediletos das mulheres era o Mentirosa Mulher. A ouvinte Deise Garcia relata que quando pequena ouvia o programa do Souza junto com a mãe. Eu comecei a escutar o Souza através da minha mãe, que ela ouvia todo dia e eu acompanhava ela ouvindo rádio. Uma das qualidades dele é que ele declarava muito bem os poemas dele, também com aquela voz dele, eu estava toda suspirando. E um dos meus preferidos é o Mentirosa Mulher. Mentirosa mulher, que eu tanto amei, e fiel aos teus braços sempre vivi, mergulhado num mundo de prazeres. Estes versos são feitos para ti. Se bastou somente minha ausência para os braços de outros te entregar, bem melhor seria a tua existência com o teu corpo os homens negociar. Ah, se tu soubesses, se tu pudesses compreender o delírio imenso de minha vida e minha alma covarde se arrastando na poeira, implorando beijos e abraços de todas elas. Mentirosa mulher, que eu tanto amei. Depois de um longo e prolongado estudo que fiz em minha derradeira amada, eu compreendi que as mulheres que nos custam tudo
são justamente aquelas que não valem nada. Além do Mesa Quadrada, outro programa que Souza Miranda apresentou foi O Povo na TV. E no quadro Tribuna do Povo, Souza procurava ajudar as pessoas com dificuldades. Meus amigos, voltamos com O Povo na TV. Novamente a Tribuna do Povo. E agora nós vamos resolver o problema da dona Renilda da Silva. Dona Renilda, a senhora quer uma ajuda para comprar remédio. Não tem condições. O seu marido é muito doente e a senhora tem 9 filhos. Qual é o problema? Vê se você que ele sofre do coração. Seu marido sofre do coração. Está focalizando a câmera a dona Renilda. Ela é pobre, mas paupérrima. Nós vamos pedir a este público amigo nosso, que está sempre colaborando com o Povo na TV incansavelmente, colabore com um pouquinho só de dinheiro. A ética e a boa conduta sempre foram marcas registradas de Souza Miranda. Mas as histórias engraçadas também foram muito presentes. Como, por exemplo, o fato inusitado que ocorreu na Boate Plaza. Tinha um café aqui muito conhecido. Era torrado, moído e empacotado no mesmo dia. E eu estava transmitindo da Boate Plaza. E eu estava lá, como sempre, tomando um ferrinho. Quando chegava a hora da publicidade, eu no microfone lá falava sobre o café. Estava a 1000 por hora. Não dava demonstração, mas aí caprichei. Para um bom café na sua casa, a senhora já sabe como é que é, né? Café Otto, torrido, moado e empacotido no mesmo dia. Para aqueles que não sabem, Souza Miranda usou peruca durante um bom tempo. E a peruca foi protagonista de muitas histórias engraçadas. O comunicador José Medeiros conta uma delas. Foi incrível. O Lira promovia as festas carnavalescas todo ano e nesse dia o Souza estava presente lá na pérgola da piscina e deve ter dito alguma anedota ou alguma piada para alguma moça ou perto da piscina e ela empurrou ele para dentro da água e quando ele voltou à tona a peruca estava boiando assim, aí foi gozação geral, né? A filha Soraya explica que a mãe Antonieta até gostava da peruca que o pai usava, mas Souza Miranda só tirou mesmo a peruca depois que a filha se casou. A mãe até gostava, ele lavava aquela peruca, secava na frente do ventilador, a gente tomava os ferros, chegava com ela atravessada em casa, chegava ao contrário, mas tudo bem. Aí depois que eu me casei que ele tirou a peruca. Roberto Alves afirma que a ideia de tirar a peruca era difícil para Souza. A intervenção do filho Claudionir Miranda foi necessária neste processo, digamos que de aceitação. Todo mundo sabia que era peruca, né? E o filho dele, o Claudionir Miranda, um dia me contou que chamou ele e disse: por que você não assume de uma vez essa calvície aí? Que bobagem é essa? Tal. Custou aceitar. Ele não admitia aquela possibilidade dele estar sem cabelo, né? Ele sempre foi muito vaidoso, né? A peruca dele. Souza assume de fato que usou peruca. Ele se defende, argumentando que aquilo era absolutamente normal. Usei porque eu acho que não tem nada demais. Em São Paulo isso aí era muito natural. Era vaidoso, mas eu não vim de peruca, né? Eu ainda tinha cabelo. Isso vem de família. Souza Miranda sempre foi assim, alegre, boa pessoa, de bem com a vida, mas para muitos, e principalmente a filha Soraya, além de boêmio, era muito mulherengo, o que acabava despertando o ciúme da mãe, Antonieta Miranda. Ela era enérgica, braba, exigente. Ela pegava as fãs e quase batia mesmo. Chegou a botar fogo no pompom de uma no carnaval, lá no Lique. A guria saiu correndo porque ela pediu um gole de uísque pro meu pai. A mãe pegou o isqueiro e botou no pompom do coelhinho dela. A minha mãe era muito ciumenta. Boêmia, sabendo que andei distante. O filho Claudionir fala sobre a boemia de Souza Miranda. Porque existia uma boemia muito sadia na época, né? O pai sempre tocou violão, adorava cantar. Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor
E eu lembro da época do Love Story, que era ali em Coqueiros. 2h30 da manhã, 3 da manhã, não chegou. Aí a mãe preocupada e me acordar, será que não dá pra ir lá ver se ele tá lá? Eu saí de bicicleta já às 3 horas da manhã. É ali do Saco da Lama, que é o início do Coqueiros, até a praia de Itaguaçu, que antigamente o Love Story meu pai costumava ficar. Aí depois eu vinha de bicicleta na frente e ele vinha de carro atrás. Mas a minha mãe era muito ciumenta, rapaz, e aí o pau pegava. Brasília de Menezes, viúva de Manuel de Menezes, recorda o que ocorreu no Trapiche, próximo do restaurante que possuía em Coqueiros. E a mulher dele tinha um ciúme dele horrível. E nós tínhamos esse restaurante, que tem esse Trapiche, né? E tinha uma moça, eu não sei como a mulher dele descobriu, a mulher de Souza Miranda pegou a moça pelos cabelos, eu tive que sair daqui, acalmar e dizer pra ela, deixa isso pra lá, essa é coisa que passa. Souza Miranda tinha muito medo dela. Souza se lembra do fato. E vinha uma guria que morava ali em Coqueiros, e tem o negócio do Menezes ali, tem um trapiche comprido, e aí ela deu com a mão e a mulher viu. Sim, quem é aquela menina? Digo, não é nada. É uma menina que me conhece da rádio, pô. Eu não sou um homem público. Pegou a guria, o que você estava olhando lá pra cima, não sei o que, papai, só vi ela sacudir a guria, pegou os brincos, jogou tudo na água, acabou com a guria. E a guria nunca mais falou comigo. Apesar das discussões, Souza Miranda e Antonieta criaram uma família unida e feliz. A notícia de que a esposa estava doente abalou as estruturas do radialista. Foi triste. E quando ela foi fazer um exame, o médico disse, a senhora é diabética. A senhora tem que fazer um tratamento e tal. E com isso veio a trombose, teve um infarto, tá ali, fiquei 8 anos cuidando da minha mulher, que ela não sabia que era diabética. Algum tempo depois, Antonieta deixava a família. Souza diz que sente falta dos passeios que a família realizava. Rememora as festas de fim de ano na casa do filho Claudionir. Eu sinto mais saudades dela, porque aí é um negócio que era só eu e ela, e os filhos. Quando eu viajava daqui para o Paraná, para a casa da minha mãe, lá meu pai, para bater um papo, né? Filmes lá de festas na casa do Claudionir, o Natal e o fim de ano. Muitas saudades e conversando que a gente fica lembrando. Ela tá na lembrança da família, é violento. A filha Soraya se emociona ao falar da mãe. Da família reunida, a minha mãe, né? Ela faz muita falta. Fazia comidinha boa, né? Ela faz muita falta. Com a partida da mãe, Soraya convidou Souza Miranda para morar junto dela e a filha. E revela também o quanto o pai é importante em sua vida. Se ele não existisse, acho que eu não seria nada. Não consigo mais viver separada dele. Pai, é tudo. Minha mãe faleceu e ele mesmo disse que a noite era mais triste, uma solidão. À noite, tudo é diferente. Você ficar num apartamento só, à noite, não tem com quem conversar, trocar ideias. É um negócio meio chato. Por isso que eu resolvi ir morar com a minha filha. Soraya, muito obrigado. Amo a minha filha. Mesmo com a perda irreparável, Souza segue trabalhando nas ondas do rádio. Na Rádio Mais Alegria, Souza Miranda. Rafael, estão na área. Boa tarde, gente boa. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Mas por que será que Souza não deixa o rádio? Na opinião do radialista Rui Ribeiro, Souza não deixa o rádio por prazer no que faz. Não larga do microfone porque a gente nota que se ele deixar de fazer isso, algo fica faltando na vida dele. Por isso ele prefere trabalhar e gosta, tem prazer no que faz. A ouvinte Cecília, que é alemã, pede para Souza durar mais de 100 anos. Por mim, ele podia ficar mais que 100 anos. Se todos fossem como eu, todo mundo eu acho que está apaixonado por ele. E deixa uma mensagem toda especial em alemão. Ich liebe dich, Souza. Amo você.
Para o filho Claudionir, homenagens são feitas ainda em vida e completa dizendo que o pai merecia um maior reconhecimento. A homenagem deve ser feita quando a pessoa está viva e não depois que morre. Infelizmente, a prática é bem diferente. Eu acho que ele poderia até ser mais reconhecido. Oswaldo Souza Miranda é protagonista de uma história digna de ser eternamente rememorada. São 66 anos de rádio, uma carreira baseada em perseverança, sofrimentos, vitórias e bom humor. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Nas Ondas do Rádio com Souza Miranda é um trabalho de conclusão de curso em jornalismo dos acadêmicos Alexandre Souza e Fabiano Pérez. Professor orientador, Ricardo Medeiros. Montagem e locução do programa, Alexandre Souza. Locução de vinhetas, Rubens Flores. Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. Dezembro de 2010.